Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui sempre trazendo as nossas pesquisas que nunca param acerca da história de Vitória, dos municípios da região metropolitana e do Espírito Santo inteiro, né? E do Brasil também, claro, né? De vez em quando a gente tem que falar no descobrimento, nas navegações, do primeiro donatário, Tratado de Tordesilhas, a gente tem que falar sobre capitanias hereditárias, primeiro império que a gente poderia dizer Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E Princesa Isabel também, né? Então a gente precisa estar sempre indo e vindo, né? A República Velha, né? A Primeira República, depois o golpe do Getúlio, ditadura getulista, e Estado Novo, a Constituição do Estado Novo, etc. A gente está sempre indo e vindo. E é claro que a gente fala também de quando o Espírito Santo era realmente uma fazenda enorme de cana, de açúcar, de alambiques, de escravos, e senhores de engenho, capitães do mato. Né? A gente faz essa mirabolância. Né? A gente fala dos padres jesuítas que vieram lá no século XVI, 17, depois foram expulsos do Brasil e etc. Hoje eu vou trazer uma coisa mais atual, né? Muito mais atual. 1953, Jornal Folha do Povo, do dia 26 de agosto, daquele ano, fatídico ano de 1953. Nessa época, a gente, Vitória, já estava passando por um círculo virtuoso de desenvolvimento, especialmente com os aterros, né? Com a ampliação das avenidas e a criação da Avenida Jerônimo Monteiro, Princesa Isabel, Esplanada da Capixaba, Avenida Beira-Mar. Então, nesse período aí, o Espírito Santo estava passando, Vitória, né, especialmente a capital, estava passando por um surto de desenvolvimento, porque Vitória ficou parada no tempo durante mais ou menos uns 300 anos, né, parado, literalmente parado, até os anos 1910, mais ou menos, o Espírito Santo ficou ali, parado. Primeira grande obra que foi feita, eu falo de obra, né, que vai trazer desenvolvimento, mobilidade, tanto porto quanto estrada de rodagem e ferrovias, né? Foi ali pelos anos 1880 até 1910, mais ou menos, que a gente teve, por exemplo, o aterro do Mangal para a criação da Vila do Moscoso, do Henrique Moscoso, o Parque Moscoso, né? E o Espírito Santo, o Vitória ficou parado. O Espírito Santo, então, meu Deus, né? É claro que a gente tinha muito mais desenvolvimento nessa época no Porto de São Mateus, que dava caminho para Salvador, né, e para o Nordeste, e a Itapemirim, né, que dava vazão também dos portos ali, dos ancoradouros para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Né. Agora, a partir ali dos anos 50 para 60, começou um desenvolvimentozinho tímido também, tá? Não era nada substancial, não. Tanto que até hoje a gente sofre desse subdesenvolvimento do estado do Espírito Santo. Tem alguma coisa acontecendo, petróleo, né, algumas fábricas chegando aí nesses últimos 10 ou 15 anos, em Linhares, em Colatina, o tal do porto lá de Presidente Kennedy que ficou parado, a gente não sabe como é que isso vai continuar. Aí tem o tal do Sheik que vem para dar um golpe. Mas tem o porto Jurong, né, em Aracruz, o Estaleiro, né, tem os portos aqui de Tubarão e tudo, né, o Porto de Vitória, o Peiú, Capoaba e tal, mas é aquela coisa incipiente. O Espírito Santo, na verdade, está na região sudeste, mas ele é o filho, digamos, o filho bastardo, ele fica sempre esquecido, é sempre o último. Estados do Nordeste, que são muito mais pobres do que o Espírito Santo, infinitamente mais pobres, recebem mais atenção do que o nosso estado, a política é fraca, mas vamos lá. Esse jornal Folha do Povo, um jornal famoso ali dos anos 50, 60, e ele trouxe durante um período, né, umas matérias analisando como estava o desenvolvimento e como estavam os bairros de Vitória nos anos 50. Ali a imprensa realmente começou a bater porque estava muito ruim, muito esgoto, muita poeira, falta de água, falta de energia elétrica, não passava bonde direito, não passava ônibus,
E o pessoal reclamava, e a reportagem foi lá com Adam Emil, com as fotos do Moacir Silva, nessa primeira série de matérias falando sobre os bairros de Vitória que estavam com problema, né? Aqui a gente vê, ó, fotografia aqui. Primeiro eu vou falar então desse primeiro bairro, que eu vou fazer uma série aqui no canal. A gente já tem Praia do Canto e Praia Comprida, mas eu vou refazer porque o vídeo ficou antigo e ficou pequenininho. Eu vou fazer um vídeo maior, né? Aqui no YouTube cabe, né, esses vídeos maiores, né? E então a gente vai falar do contorno hoje, tá, gente? Da Estrada do Contorno, que é um caminho maravilhoso por Vitória, dando a volta pela ilha. Vitória é uma ilha, né, gente? Para quem não sabe, né? Opa, tem aqui um cafezinho que tá esfriando. Gente, eu sou apaixonado pelo café expresso, né? Só que as cápsulas, né, dessa maquininha estão caras pra caramba. Eu tenho comprado o Pilão. Ei, Pilão, quer me patrocinar? Então, gente, vamos lá. O Adam Emil escreveu os textos e falando sobre essa trinca, né? Água, esgoto e iluminação. Problema do contorno dessa estrada que foi aberta nos anos 1940 pelo Adelfo Poli Monjardim, que era o prefeito de Vitória nessa ocasião. Foi dado sequência, essas obras não paravam, né? E nos anos 50, 60, asfalto, iluminação, etc. Mas o contorno nessa época era desse jeito que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Pelo veículo aqui a gente vê que é uma foto dos anos 50, 40, 50. E os repórteres pegaram o ônibus de Santo Antônio e saltaram no bairro do Contorno, situado, como o próprio nome está dizendo, no princípio da estrada do mesmo nome. Aí a matéria segue, o texto é de Adam Emil. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Bairro pacato cresceu, pode-se dizer, da noite para o dia. É hoje um dos mais populosos da ilha de Vitória, apresentando sólidas e bonitas construções que contrastam com pequenas e toscas barracas plantadas no mangue invadido pelo homem. Essa região sempre foi uma região de invasão. Aliás, isso acontece no Brasil inteiro, né? É bem comum esses tipos de invasões, né? Daqueles terrenos que eram antigas fazendas e antigos sítios e tal, manguezais, especialmente no caso de uma cidade como Vitória, que é uma ilha, né? Então aquilo foi desapropriado, entrou em litígio, herança, aí aquilo foi perdido por falta de pagamento de taxas e tarifas e impostos e tal, a prefeitura pegou, aí o povo invadiu, aí a Câmara de Vereadores também autorizou essa invasão. Isso a gente viu acontecer em Vila Velha, por exemplo, nos anos 1980 e 1990, mas aconteceu em Vitória antes, nos anos 50. E aí o texto continua aqui falando, enquanto vocês vão vendo a foto, ó, fotos da estrada, a velha estrada do contorno. E essas casas, gente, que eram barracas toscas, no meio do mangue invadido pelo homem, somente na parte aterrada existem perto de 500 casas dos mais variados tipos. Aí tem de tudo, né? Sapê, tudo que é barro batido, tudo quanto é tipo de casa. Como todos os bairros que crescem rapidamente, as casas não têm alinhamento certo. Apenas logo que sai de Santo Antônio, logo que você sai de Santo Antônio, você passa ali pelo cemitério de Santo Antônio, pelo santuário, e aí você vai entrar na velha estrada do contorno. A maioria, entretanto, dessas casas está colocada à revelia. O bairro do contorno não possui vida própria. Quase todos os moradores trabalham em Santo Antônio e na cidade, que é no centro de Vitória. Então, quando ele fala em vida própria, é porque não tem nada lá. As pessoas só moram lá. Talvez um comérciozinho pequenininho ali para atender ali aquela coisa, o pão, um leite, né, que vem das fazendas ali do entorno, e não tinha mais nada. O povo trabalhava, normalmente pedreiros, carpinteiros, empregados domésticos, jardineiros e tal, aquele trabalho, né, básico, né? E as pessoas precisavam morar em algum lugar, né? Então eles foram para essa região. Primeiro, ali pelos anos, logo depois da abolição, 1888, o povo subiu aos morros. Isso aconteceu muito notadamente no Rio de Janeiro, né? As pessoas não podiam morar em Copacabana, nem em Ipanema, né? Se bem que lá nessa época não existia nada, mas no centro do Rio de Janeiro.
E o povo, como tinha muitas montanhas, montes, penedos, etc., morros, né, as pessoas subiram aos morros e foram se instalar lá. Trabalhadores, etc., ex-escravos, né, filhos de escravos, netos de escravos, etc. Gente que não tinha dinheiro. Eu falei Copacabana e Ipanema, esquece, tá, gente? Logo depois da escravidão não existia Ipanema e Copacabana, mas era só praia. Mas ali no centro do Rio, isso aconteceu muito mais em Vitória, né? Porque Vitória é uma ilha pequena, então as pessoas moravam, os abastados, né? Moravam no entorno do Parque Moscoso e moravam ali na Cidade Alta, em torno do Palácio do Governo, Palácio Anchieta. Então, e no entorno tem muitos morros, e as pessoas mudaram-se para esses morros e foram de forma que não se podia evitar, inevitavelmente, para Santo Antônio, que era o local onde se podia encontrar largos terrenos, enormes terrenos, antigas propriedades rurais, onde você podia, como vocês estão vendo nessa foto, né? Então, a matéria de 1953 do jornal Folha do Povo continua falando aqui que o bairro do Contorno não possui vida própria. Quase todos os moradores trabalham, os demais prestam serviços na quebra de pedras numa olaria que existia lá. Tá vendo? Uma olaria onde se faziam tijolos, etc. Né? Problemas do bairro. Nessa fotografia aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Cadê? Tem uma foto aqui interessante. Essa foto está falando que o poço descoberto e com detritos diversos de onde a população do bairro do Contorno retira a água para suas necessidades. Não havia água, tá? Lá por trás do bairro do Contorno, é claro que há o estuário do Rio Santa Maria, né? Aqui a gente vê nessa foto de 1910, do J.F. Oliver, que fez fotos incríveis, né, para cartões postais, fotopostais, inclusive coloridos, né? E a gente vê aqui o estuário do Rio Santa Maria. Você vê esse tipo de casario que a gente vê aqui, gente, ó, tá vendo aqui? É um casario colonial ainda. Isso aqui não existe mais. Isso aí já foi tudo demolido há muitos anos. Então o povo não tinha de onde tirar água, né? Porque essa água aqui também é salobra, não tem como. É uma água que se mistura com a água do mar. Quando a maré enche aqui na Bahia, o mar invade o Rio Santa Maria. E quando a maré está baixa, acontece o efeito oposto, né? Então o bairro tem muitos problemas, né? A proporção que nele se penetra vai se notando, em proporção que você vai penetrando o bairro, você vai vendo os problemas mais e mais. As ruas sem alinhamento, sem calçamento, sem saneamento, despejos são jogados próximos às casas, pois lá raramente é feita coleta de lixo. Se hoje é deficiente, você imagina 70 anos atrás, né? Nos anos 1950, né, gente? Como não era, né? Na maioria das vezes o caminhão de lixo passa por lá, mas para despejar os detritos nas proximidades da Ilha das Caieiras, você vê, né? Pegava-se todo aquele lixo, se bem que era pouca gente que morava lá, tá, gente? Eram 500 casas, a gente pode dizer que são o quê? 2.000 pessoas ali naquela região nos anos 1950. Então, era lixo, mas não é como é hoje, né? Então, o lixo do bairro não é retirado, ficando amontoado nas proximidades das residências, né? É impressionante o número de pessoas, homens, mulheres e crianças, que se encontram pela rua, principalmente conduzindo latas para a coleta de água potável. Você vê que era um problema, né? Eu me lembro que nos anos 70 ainda, quando nós moramos na ladeira São Jacob, na Vila Rubim, na casa do meu avô Joaquim Pirajá, e da minha avó Maria, a gente via subindo pela ladeira na Vila Rubim, subindo ainda para o Morro do Quadro, muitas mulheres, especialmente mulheres, acompanhados de inúmeros filhos, carregando latas d'água na cabeça. Aí segue aqui, a água é apanhada num poço, que a gente está vendo aqui, né, nessa fotografia que eu mostrei para vocês, apanhada num poço, que atualmente encontra-se quase seco devido à falta de chuvas. E ainda pela falta do precioso líquido em algumas casas que possuem encanamento e na torneira pública. Havia também lá uma torneira pública, né? Dessa forma o poço ficou sobrecarregado, pois não atende a todos. O bairro do Contorno
disse um morador, abre aspas, é um bairro cheio de problemas, fecha aspas. Existem postes, porém não há lâmpadas para iluminação das ruas. Imagina a escuridão, o perigo que não era nessa época, né? Que as ruas não são niveladas, não tem pavimentação, era tudo no chão, tá vendo? Terra batida. São de terra fofa vermelha. Eu falei terra batida, terra fofa vermelha, que é pior. Ou melhor, de tabatinga. Aí sim, que é barro batido, né? Durante os períodos de chuvas existe lama com fartura e durante a seca a poeira é o que não falta na localidade. Não pode pretender que todo o bairro seja pavimentado, porém, que pelo menos seja o princípio logo depois de Santo Antônio. Não dá para fazer tudo bem. Porque essa rodovia que vocês estão vendo aí, ela começa ali no bairro Santo Antônio e segue até lá do outro lado, fazendo um contorno lá, chegando lá em Maruípe, lá do outro lado. Hoje ele vai até a Serra, até outro município aqui ao norte, indo para BR-101 Norte e indo para Bahia. Aí, deixa eu ver aqui. Já seria uma grande coisa se pavimentasse um pouquinho depois do cemitério de Santo Antônio. Ali na Ilha das Caeiras, por ali, né? Dá mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos. O senhor Antônio, um dos primeiros a morar no bairro Contorno, o primeiro a iniciar o aterro do mangue, disse ao repórter do jornal Folha do Povo que o bairro sempre foi esquecido pelas autoridades municipais. Até nada fizeram em favor dos moradores, mas o político ia lá pedir voto, tá? Informou-nos ainda terem feito inúmeros apelos ao ex-prefeito Ribeiro Martins, ex-prefeito, nos anos 1940 para 50, para que fossem introduzidos alguns melhoramentos como água, luz, calçamento, coleta de lixo, etc. O prefeito saiu e nada foi realizado. Segundo ainda as palavras do senhor Antônio, um dos primeiros moradores do bairro do Contorno, há cerca de 2 anos foi iniciado o aterro do mangue. Porque ali tudo, gente, entre Vitória e Cariacica, do outro lado do Rio Santa Maria, do estuário, né? Existe manguezal de um lado e do outro. Existia um manguezal era muito mais farto, muito mais abundante. Hoje é claro, né, que não. Inclusive lá, né, no começo dessa estrada do Contorno havia ainda o aeroporto de Vitória, que era o único aeroporto, durante muito tempo foi o único aeroporto. Na Primeira Guerra Mundial é que nós tivemos a construção de uma pista de pouso, que não se pode chamar de aeroporto, lá nas Goiabeiras, do outro lado da cidade. Mas lá havia o aeroporto, que era um cais do hidroavião, onde desciam ali os Catalinas, até vindo dos Estados Unidos e tudo, para reabastecer e seguir para o Rio de Janeiro. O prefeito saiu, nada foi realizado. No princípio, poucos pretendentes para o aterro do mangue lá do Contorno. Depois vieram outros e mais outros. Atualmente existem mais de 500 casas na parte tomada pelo mar. Você vê que quem fazia o aterro, gente, eram os próprios moradores, tá? Não tinha ninguém, não tinha nenhuma empreiteira, não havia nada disso, gente. E o senhor Antônio terminou dizendo que o bairro necessita o quanto antes de iluminação, calçamento e rede de esgoto. A rede de esgoto é fundamental, né? Porque sem rede de esgoto, gente, não tem como, né? Você fica à mercê de doenças, ratos e baratas e insetos e mosca, mosquito, dengue e doenças transmitidas por mosquitos, né? Eu tenho aqui no canal Memória Capixaba, gente, nós temos aqui um vídeo, deixa eu mostrar para vocês, se eu consigo encontrar aqui. Primeiro tem esse vídeo aqui, ó. Aviação em curta distância de Vitória ao Rio de Janeiro. Como se vê, possui a cidade um excelente aeroporto com ampla bacia para aterrissagem. Tá vendo, gente? Isso é uma filmagem ali dos anos 1940, mais ou menos, né?
que a gente consegue ver ali o aeroporto que eu falei para vocês, né, que é onde o hidroavião passava, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o contorno. Nessa outra, aqui é o aeroporto de Vitória nos anos 1940 também, essa imagem. Aqui é Jucutuquara, né? E aí já a estrada de Jucutuquara, Maruípe, né? Mas tem uma filmagem muito boa aqui, gente. Aí o cais, né, do hidroavião lá em Santo Antônio. Aí o contorno, gente, ó. Aqui a gente vê, né, as obras, né, do prefeito Adelfo Polimon Jardim já nos anos 40 para a abertura da estrada do contorno, que já era uma estrada muito antiga, usada pelos colonizadores, antes pelos índios, etc, né? É sempre assim, uma estrada que está ali naquele local, normalmente ela é aberta onde havia antes uma estrada, já há muitos anos ou há muitos séculos, né? Então tá aí, ó. Depois daqui a gente vai ver o contorno. Aí. Estrada em construção de contorno à ilha, circundando Vitória, num percurso de 14 quilômetros, apresentará aos turistas como atração conhecer as belezas que nos apresentam os arredores da capital do estado do Espírito Santo. Como se pode ver, esta obra rodoviária do prefeito de Vitória, Dr. Américo Jardim, está em vias de conclusão, com sua maior extensão pronta. A cidade de Vitória, Porto do Mar, no centro extremo oriental do Brasil, oferece ao turista o seu conhecimento completo e seus arredores em apenas 2 horas de automóvel. 2 horas? Aí o contorno, gente. Olha lá o manguezal ali do lado, tá vendo? Ó, aí é tudo contorno, chegando lá do outro lado, lá no quartel de Maruípe. Pronto. Entendeu como é que se dava a volta na cidade, né? Interessante, né? Aí vamos seguir aqui falando. Assim, esse vídeo que eu mostrei para vocês é um vídeo dos anos 1940, tá? E essa matéria é tipo 10 anos depois. Essa matéria do jornal Folha do Povo que eu tô lendo aqui junto com vocês, né? Falando sobre essas mazelas, né? Deixa eu ver. Aqui já é outra coisa, né? Eu acho que acabou a matéria. A matéria do Folha do Povo, de 26 de agosto de 53, com fotografias de Moacir Silva e com o texto de Adam Emil. Tá aqui o nome. Adam Emil. Deixa eu ver aqui. Barraca do SAPSE, a vala. Uma senhora solicitou que fosse feito um apelo às autoridades do SAPSE, que é o serviço de atendimento às pessoas carentes, né? A gente entregava cesta básica, comida, etc. No sentido de colocar uma barraca a fim de atender as necessidades do populoso bairro do contorno, próximo à localidade de Santo Antônio. Tá vendo? Então esse jornal até que fazia um trabalho bacana, tá? Ele dava essas cutucadas na prefeitura, no governo do estado, e trazia as mazelas da população daquele local, né? Pedindo que os governos providenciassem melhorias, né? E ela fez outro apelo para que providenciasse a cobertura da vala, por onde escoa toda a sujeira, debaixo uma fedentina horrível, principalmente no tempo, com o tempo se torna tempo quente. Com o tempo quente se torna insuportável. Você vê, gente, imagina uma vala aberta, onde antes havia um rio, assoreou, o pessoal jogou lixo dentro do rio, e o rio ficou todo fedido, podre, e as pessoas pedindo para que se fizesse algum tipo de melhoria, para melhorar aquela vala, aquele esgoto e tal. Aí no tempo quente, aquele sol quente, aí fica tudo fedendo, e isso assim era o bairro do Contorno nos anos 1950, nos anos 60, nos anos 70, aí houve aquela invasão enorme lá naquela região, novamente uma outra invasão grande na região do bairro lá, do Contorno, lá em São Pedro, né? Aí a gente já entra em outro assunto, que é o assunto abordado pelo filme do Hamilton de Almeida, né? Sobre aquele lixão lá e aquela invasão do lixão de São Pedro, que a gente vê aí nos anos 70 e 80, foi desse jeito. As pessoas viviam assim naquela região, é a mesma região, tá, no Contorno. E
esse assunto a gente vai trazer em outro vídeo aqui no canal Memória Capixaba para vocês analisarem. Você vê essa senhorinha, né? Ela saiu da casa dela com todos os utensílios domésticos, panelas, etc., né? Bandejas e tudo, balde, e foi a algum rio, riacho, algum poço para poder lavar as suas panelas, porque não havia água encanada nem esgoto, né? Isso nos anos 70 e 80, você imagina nos anos 50 como era. Talvez fosse até melhor nos anos 50, porque havia pouca pavimentação, pouca população, pouco lixo, né? Muito pior depois, 30 anos depois, nos anos 80, que aí a população já era muito maior, muito mais lixo, muito mais esgoto, era muito pior, né? Mas é isso aí, pessoal, esse é o Memória Capixaba. A gente vai sempre trazer esses assuntos assim que são espinhosos, que a gente precisa, inclusive hoje, continuar fazendo esse apelo à iniciativa privada e também aos órgãos governamentais para melhorarem a vida das pessoas, inclusive a nossa mesmo, né? De todo mundo, de todas as classes sociais, né? É para isso que serve o governo, não é? A gente paga imposto, não quer pagar, mas é obrigado a pagar, que se não pagar já viu o que acontece. Então você é obrigado a pagar os impostos, então que a gente cobre, que esse dinheiro retorne para nós mesmos, né? Porque o governo não fabrica nada. O governo só nos cobra impostos, nos rouba, nos tira o nosso dinheiro, do nosso trabalho, e esse dinheiro desaparece pelo meio da coisa pública, e ninguém sabe, né? Mas é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre aqui no YouTube e em outras plataformas digitais, todas as plataformas. Vai no Google lá, gente. Digita Memória Capixaba lá que você vai encontrar a gente em todas as plataformas digitais. Eu sou Fábio Pirajá e eu agradeço muito a sua audiência. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal, um dislike, se não estiver gostando também você pode deixar um comentário, como a gente pode melhorar e o assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui nas nossas pesquisas. Valeu, gente, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.